Então, bom dia. Edição matinal da Cor do Dinheiro, edição diária, portanto, de 17 de agosto de 2018, do ano da graça 2018, como eu costumo dizer. Bem, antes de prosseguirmos, porque nós temos tido problemas de som e imagem nas últimas semanas, gostava de perguntar se estou a chegar bem. Estamos a falar de som. Fábio Miguel diz que sim, Fábio Miguel Góes Santos diz que sim, Manuel Artur Ferreira também, Luís Barbosa a mesma coisa. Portanto, vamos lá avançar com a edição de hoje. Eu não pus aí nada escrito sobre período antes da ordem do dia, mas naturalmente há. E o que é que quero falar sobre o período antes da ordem do dia? A TAP foi uma notícia no meu jornal ontem, no Jornal de Negócios, parece que quer acabar com as borlas aos governos. Como sabe, os membros do governo até hoje, quando precisam de viajar, utilizar a TAP, viajam de borla. E a TAP quer acabar com isto, quer fixar tarifas especiais. Olha, acho muito bem. Primeiro, porque, embora o Estado tenha 50% de capital da TAP, a TAP não é uma empresa pública. Ponto final. Não é, porque a maior parte dos administradores são nomeados pelos privados. Primeiro ponto. E segundo ponto, eu acho que isto já vem muito tarde, porque não vejo qualquer justificação para que uma empresa, mesmo que seja do Estado, quando é o Estado a utilizar os seus serviços, não pague uma tarifa por essa mesma utilização. Isto dá a sensação... A coisa funcionava, até agora, mais ou menos como naquelas mercearias, passe a expressão, porque não estou, obviamente, a falar apenas de mercearias, estou a falar de autênticas chafaricas, é que há mercearias mais bem organizadas do ponto de vista documental, contabilístico, do que algumas empresas. Estou a falar daquelas chafaricas, onde o dono, que é simultaneamente gestor, chega lá e vai à caixa e tira o dinheiro e depois faz isto, entrega aqui e distribui por ali. Isto não faz mais que sentido. Um membro do governo ou alguém pertencente a um gabinete ministerial vai viajar, vai utilizar os serviços da TAP, a TAP deve pagar. Da mesma forma como quando utiliza os serviços de qualquer outra coisa, não é? Quando a EDP era pública, não me passa pela cabeça que quem fosse do governo ou do Estado, por exemplo, não fosse pagar a EDP. Isto não fazia mais que sentido. Portanto, é um anacronismo, que é para não chamar outra coisa mais chata, que já devia ter sido corrigido há muito tempo. Bom, segundo ponto. Vamos outra vez à história de Itália, que é para você perceber como é que... Eu não me canso de chamar aqui a atenção para políticos rasca e para política rasca. E porquê é que faço com isto? Não é apenas para dizer, afinal há outros piores do que nós. De facto nós somos muito críticos em Portugal em relação a nós. Temos uma espécie de 8 e 80. Mas vale a pena estarmos atentos a essas coisas, porque qualquer dia o fenómeno chega aqui. Quer dizer, eu sei que nós temos muito maus governantes, sei que isto é endémico, mas nunca é demais falar nisto para nos vacinarmos contra estas situações. Você recorda-se que há 2 dias que eu venho falando da forma absolutamente lamentável, que é para não dizer rasca, como o primeiro-ministro italiano e como o ministro da Administração Interna italiano trataram aquela questão da queda da ponte Morandi, ou seja, sobre Génova. Aliás, quem faz aquela autoestrada, eu fiz várias vezes, e sabe perfeitamente onde é que é a ponte, e sabe que aquilo liga principais regiões mediterrânicas do sul de França, por exemplo, a outras regiões de Itália. Aquilo é uma autoestrada crucial. Bom, lembra-se da crítica de que não sei quantos a Comissão Europeia obrigava o governo italiano a aplicar a austeridade e porque não havia dinheiro. Primeiro, afinal já não era o governo italiano, era a concessionária. Segundo, ontem a Comissão Europeia fez um grande favor à Europa. Devia dizer assim, não percebemos isto, ainda em abril de 2018, a Comissão Europeia aprovou fundos estruturais para a Itália de 8,5 mil milhões de euros. Ouviu bem? 8,5 mil milhões de euros. E não é para outras coisas que não autoestradas, vias rodoviárias, uma parte dos quais precisamente destinados àquela região de Génova. Portanto, aquilo que se passou é incompetência, é crime, e aquilo resulta da bandalheira, que é a forma como o Estado italiano há muitos anos, não é de agora, trata a Itália. Primeiro ponto. Segundo, resulta de outra bandalheira que tem muito a ver com corrupção em Itália. Ora bem, esta gente, em vez de olhar para si próprios, para o umbigo e corrigir os problemas, atira os problemas para cima dos outros. Onde é que eu já vi isto? Exatamente. Em Portugal temos muita mania de fazer isto. Qualquer problema que acontece, olha, é da Comissão Europeia. Acontece uma chatice, olha, é Bruxelas. Não é nada, somos nós. Nós não nos organizamos e depois passamos a vida a tirar culpas para cima dos outros. Bom, vamos então ao primeiro ponto da conversa de hoje.
que diz respeito a uma história conhecida ontem, curiosamente também pelo Jornal de Negócios. O Jornal de Negócios está em alta, aliás. O Governo quer acabar com a reforma obrigatória no Estado aos 70 anos. O que é que isto quer dizer? Não é aumentar a idade de reforma, é dizer assim, até agora, quem, imagine, trabalha para o Estado e chegava aos 70 anos e estava em perfeitas condições lúcidas, de lucidez, portanto, de cabeça, e também físicas, e queria continuar a trabalhar. Não podia. Porque a lei compulsivamente obriga, aliás, a que a pessoa se reforme. Bom, isto faz sentido? Não. Não faz sentido aqui, em lado nenhum e em momento nenhum da história. Aliás, imagine só, o limite dos 70 anos foi fixado, adivinhe lá, faça lá o exercício, 1990, 1980, 1970, 1960, tudo frio. 1926. Vá lá às estatísticas e veja quantos portugueses viviam até aos 70 anos em 1926. Era como se agora o limite fosse fixado aos 90 anos ou então até quase próximo dos 100 anos. Está a perceber? Bom, isto não faz sentido nenhum. E, portanto, esta é a parte positiva. O Governo decide alterar. Bem, ontem foi um sururu, não é? Uma série de sindicatos, José Abrão, do sindicato próximo da UGT, mais uns extremistas, não sei das coisas, mais o PCP. Olha, o PCP chamou aquilo um retrocesso social. Eu não sei muito bem o que é que tem a ver. Não é, repare, não se está a obrigar ninguém a trabalhar para os 70 anos. É para quem queira ficar a trabalhar depois dos 70 anos. Eu não percebo como é que se pode ver aqui retrocesso social. Bem, primeira questão. Qual é o problema aqui? É que os sindicatos não têm mais nada a fazer. É a primeira questão que eu noto neste problema. Os sindicatos não têm mais nada que fazer senão abrir a boca por tudo e por nada. E, portanto, mesmo estando na Silly Season, que eles fazem questão de honrar a Silly Season, e mesmo estando de férias, é preciso botar faladura por qualquer coisa. Bem, segunda questão. Qual é o problema que está por trás disto tudo? Qual é a intenção do Governo? É aumentar a idade de reforma? Enfim, não me parece. Quer dizer, mais tarde ou mais cedo, a idade da reforma vai ter que aumentar. Aliás, como você sabe, hoje em dia a idade de reforma não é fixa. É 66 anos, mais aquilo que é a esperança de vida, o índice, que o INE publica todos os anos e que leva a aumentar isto em meses. Neste momento já vai em 7 meses ou coisa parecida. Bem, então, o que é que está mal? Está tudo bem nesta medida? E vamos para a segunda questão. Não. Nem tudo está bem nesta medida. Embora ela faça sentido. Já agora um pormenor. Você sabia que no setor privado não há limites para isto também? Ou seja, quem quiser continuar a trabalhar, pode continuar a trabalhar. Aliás, nós até agradecemos isso, não é? Com a pressão que existe sobre o orçamento da Segurança Social neste momento, até dava jeito que as pessoas continuassem a trabalhar para acima dos 60 anos. Agora, o que é que vem um dos sindicatos dizer? Imagine só. Isto é obrigar as pessoas a fazer um sacrifício que é para depois, mais tarde, ter uma reforma melhor. Espera aí, já agora, quando nós trabalhamos acima dos 60 anos também é um sacrifício. Pessoal, 60 anos hoje são os 45 de há 40 anos. Francamente, o que me dá a sensação das duas, uma. Ou a malta quer viver à boa vida durante muito tempo, ou então há uma preguiça muito grande por parte dos sindicatos, ou então há má fé. Bom, mas como dizia eu, segunda pergunta, está tudo bem com esta medida? Não. E onde é que está o erro do Governo? É fazer estas coisas de forma desgarrada. Eu explico. Você, nas últimas 3 semanas, quantas medidas já ouviu o Governo anunciar em relação a questões fundamentais como o sistema de pensões? Olha, eu vou recordar. Primeiro-Ministro, no fim de semana passado, entrevista ao Expresso. Vamos mesmo avançar com a ideia de quem faz contribuições há 46 anos para a Segurança Social e começou a trabalhar aos 16 anos, vai poder reformar-se aos 60 anos sem penalizações. Essa foi uma das ideias. Respostas dos sindicatos, isto vai apanhar pouca gente. Pois vai, mas ainda bem. E isto é que está mal no Governo. É tomar estas medidas de forma desgarrada e isolada. Bom, agora vem esta história de que, olha, vamos mexer, acabar com o limite. Tudo isto pode ser equacionado, devia ser equacionado de forma
integral, está a ver? Conjunta, em visão global. Isto é, não faz sentido, numa coisa tão importante como a Segurança Social, que é o nosso sistema de pensões, nós estarmos a fazer uma coisa sobre o joelho hoje, depois outra amanhã, e depois outra medida também desgarrada, isolada, daqui a uma semana. Isto não tem sentido nenhum. Porquê? Porque daqui a 1 ano ou 2, você olha para o sistema de pensões e aquilo parece uma manta de retalhos. Aliás, se há coisas que Portugal faz muito bem, é criar mantas de retalhos. Olha, vá lá ver, não é preciso ir apenas ao sistema de pensões, vá lá ver a saúde, vá lá ver o sistema de licenciamentos, vá lá ver as leis laborais. É tudo, olha, um patch aqui, um remendo acolá, mais outra coisa ali. Depois você olha para aquilo ao fim de 4 anos e que não percebe nada disto. Só um advogado especialista que anda ali à minúcia a ver isto e aquilo é capaz de discernir quais são as leis que regulam o quê e como é que o sistema funciona em geral. Ora, isto é um disparate. Isto não tem a mais pequena justificação. Não há o racional por parte disto. O que é que está aqui a mostrar? É que o Governo, aos poucos, quer andar a mexer nisto da Segurança Social, quer andar aqui a anunciar medidas e vai fazendo coisas isoladas. Ora, você vai ver que daqui a uns 2 ou 3 anos vai olhar para aquilo e vai dizer assim, bem, afinal, como é que isto se regula? Ninguém sabe. Esse, para mim, é o aspecto mais negativo disto tudo. O segundo aspecto mais negativo é não haver uma discussão geral, está a ver? Uma discussão nacional sobre estes temas. A Segurança Social merecia que Portugal tivesse os partidos todos sentados para encontrar algo que não se mexesse de 5 em 5 anos, de 10 em 10 anos. E o que está mal é isto, porque repare, eu amanhã vou-lhe, aliás, amanhã não, que amanhã é sábado, segunda-feira vou-lhe contar uma história sobre uma aldeia onde a esmagadora maioria das pessoas já é reformada. E você, para pessoas perceber o impacto que estas medidas têm e que quando as dificuldades surgem, como aconteceu no tempo da Troika, que é preciso cortar pensões, como é que isto depois dificulta a governação. E acontece precisamente porque nós todos os dias mexemos nas coisas de forma isolada, de forma desgarrada, como eu dizia há bocadinho. Bom, vamos lá para o terceiro ponto. Eu ontem estava a ver o Jornal de Negócios e de repente dei com uma notícia que dizia que o governo engordou 32% desde 2015. O que é que isto quer dizer? Está a ver aquele pessoal do apoio dos gabinetes, secretárias, assessores, chefes de gabinete e não sei das quantas. Entre 2015 e, deixa lá até dizer os números, que é para não estarmos aqui a cometer galgas. Desde 2015 até agora, há 1.170 pessoas a trabalhar nos gabinetes dos 61 membros que compõem o governo. Isto representa um aumento de 282 pessoas. Bom, eu não sou daqueles que faço populismo e demagogia e gosto de vir para aqui, eu não sei quantos homens estão ali, mexeu ali, isto é uma vergonha, não sei das quantas. Eu acho que um membro do governo deve ter o pessoal suficiente para lhe dar apoio, um staff. A verdade é que às vezes isto não funciona de forma tão clara. Porque nós encontramos pessoas que não fazem rigorosamente nada, não servem para nada. Às vezes estão ali, são boys, estão ali a tratar da vidinha e depois ganham uma fortuna. Aliás, a propósito disso, você lembra-se que no início deste ano alguém denunciou que havia assessores na Câmara de Lisboa a ganhar mais de 50 mil euros por ano? Lembra-se? Já alguém voltou a falar no assunto? A escandaleira continua, não é? Quem é que paga aquilo? É o Zé Povinho, não é? Do qual eu faço parte, paga impostos. Pô, está a ver? Bom, porquê é que eu digo isto? É por causa dos fofinhos. Os fofinhos, há uns anos, atiravam-se com tudo e mais alguma coisa que dizia nomeação para aqui, nomeação para ali. Afinal, descobre-se agora que estes gabinetes têm mais gente do que no tempo de Passos Coelho. Está a ver? Onde é que estão os fofinhos? Estão distraídos. Estão de férias, estão a banhos. Só pode ser essa a justificação, não é? Bom, sigamos para bingo, que aqui a agenda é um bocado grande hoje. Bom, é um tema que me é muito caro, que eu analisei sempre durante muitos anos, nomeadamente na televisão, na RTP3, o negócio de futebol. Eu ontem estava a ler o eleconomista.es, é um dos jornais económicos espanhóis, e dei com uma notícia que dizia que a Liga Espanhola tinha feito um acordo com uma empresa americana chamada Relevant, eu já vou explicar o que é Relevant, para fazer alguns dos jogos da Liga Espanhola, não é em Málaga, nem em Burgos, nem em Madrid, nem em Badajoz, é nos Estados Unidos. Bom, é esta aqui, a notícia que estava no eleconomista.es. Eu pus um link ontem à noite na minha página pessoal, se quiser ver a notícia, vá lá ver.
La Liga tendrá partidos oficiais durante as próximas temporadas nos Estados Unidos. Bom, quantas ligas, quantos jogos é que se vão lá fazer? Não se sabe. Onde é que vai ser? Não se sabe. Primeiro ponto. Porquê é que isto acontece? Porque a Liga Espanhola, percebeu que o negócio de futebol passa pelas zonas do globo onde existe dinheiro. Não é por acaso que nós vemos cada vez mais jogadores de final de carreira a irem para a China ou a mesmo para a Coreia do Sul ou até para o Japão. Não é por acaso. Não é por acaso que nós vemos jogos da Liga Inglesa transmitidos ao meio-dia, ou melhor, têm lugar ao meio-dia em Inglaterra porque é prime time na Ásia. E o que é que está a acontecer aqui? Esta empresa relevante, há vários anos que faz uma coisa chamada International Cup. Pega nas principais equipas da Europa e faz torneios nos Estados Unidos no defeso e faz também na Ásia. Ora, você lembra-se, mais velhos lembram-se daqueles torneios na Europa? Olha, Teresa Herrera, Ramon Carranza, Joan Gamper, aqui em Barcelona, que eram grandes torneios de verão na Europa, quase na rentrée. Alguém ouve falar disto com algum destaque hoje em dia? Está a desaparecer. Porquê? Porque estas equipas vão fazer os jogos para os Estados Unidos. Bom, esta história dos jogos de La Liga nos Estados Unidos é muito importante. Porque o negócio de futebol está ali. E os clubes espanhóis, como os italianos, como os ingleses, primeiro foram os ingleses, e até os alemães, descobriram que o seu maná não está no velho continente. Está na Ásia, está nos Estados Unidos. Bom, você dirá, é uma chatice. Uma coisa é eu jogar ao meio-dia em Inglaterra para ser visto às 8 da noite em Hong Kong, outra coisa qualquer, e outra coisa é eu ir disputar jogos aos Estados Unidos com uma diferença horária de 5 horas, quando não são de 8. Isto é um sarilho. Pois é, mas olha, imagine que a La Liga está a passar por cima disso, a encontrar soluções para fazer jogos nos Estados Unidos. Primeira pergunta, e nós? Nós estamos distraídos, não é? Porque os nossos clubes em Portugal, em vez de andarem aqui a olhar para o umbigo e fazerem cenas como aquelas em Alcochete, não é? Deviam estar preocupados em projetar a imagem. É uma jogada de marketing. Pegar Benfica, Sporting, Porto, tem que ser clubes internacionais. Tem que ser, entre aspas, multinacionais. Tem que ser marcas que se vendem lá fora. Eu hei de analisar isto noutra altura, mas é para você perceber como nós estamos a ficar para trás também aqui. Não é? A nossa sorte é que nós ainda vamos tendo boa formação. Olha, os últimos números, por exemplo, em relação à valorização do Gedson Fernandes, o novo talento descoberto pelo Benfica, quanto é que já disse que se vale e não sei quantos. Isso fazemos bem. Não fazemos bem é criar marcas e projetar essas marcas lá fora. A única marca que escapa isto um bocadinho é o Benfica, não é por ser meu clube. Mas o próprio Bobby Robson dizia que há uns anos, olha, eu ia para a Austrália e qual era a marca que eu via? Era Benfica, não é? E ele tinha sido treinador do Sport e tinha sido treinador do Porto. Portanto, este aqui é o ponto fundamental. Nós temos que criar marcas e projetá-las lá fora. Os espanhóis já perceberam isso, nós estamos a dormir. Bom, eu acho que falta só mais um ponto da conversa de hoje, se não me engano. É um ponto muito rápido que eu depois ia tratar no outro dia. O crédito continua a subir e não é só o crédito à habitação. Isto é preocupante e acho que o Banco de Portugal devia tomar medidas. Eu vou explicar isto melhor no outro dia. Último ponto da conversa de hoje. O Metro de Lisboa diz ao Jornal de Negócios vai vender património para financiar a expansão. Ouviu bem? Vai vender os anéis para financiar a expansão, que é um terreno ali em Sete Rios, para acho que vale 40 milhões de euros, não sei o quê. Lembra-se das cativações do Metro? Lembra-se? Estão ali cativadas pelos showministas das finanças. Pois é. Dão para estas coisas. Acha que faz algum sentido isto? Responda você. Olhe, chegámos ao fim da conversa de hoje. Eu quero agradecer-lhe a paciência por estar desse lado. Quero também pedir-lhe para no final fazer uma coisa muito simples. É colocar aí um gosto e fazer partilhas nas redes sociais, porque é a melhor forma de divulgar este tipo de informação. Eu voltarei no fim de semana, depois vou explicar com quê. E em relação ao programa matinal, espero por si na segunda-feira às 8 da manhã. Tenha umas grandes férias, se for caso disso. Se não, olhe, se for agora, divirta-se na mesma. Final, gosto, partilhe nas redes sociais. Obrigado, com licença, e este programa estará aqui de volta na segunda-feira às 8 da manhã. Fique bem.